Boa noite, pessoal do Odila, tudo bem? Aqui é o professor Evandro, estamos aqui com a professora Ariel e a Rosane, e hoje nós vamos falar um pouquinho das leituras obrigatórias. Eu vou deixar para as moças se apresentar e qual obra a gente vai trabalhar, né? Mas só lembrando que esse livro é uma sequência, né, do Odila Prepara Literatura, e hoje a gente vai estar conversando sobre a segunda live sobre obras obrigatórias da URGS. Quem gostaria de começar? Ariel? Então, boa noite, gente. Meu nome é Ariel, eu sou mestranda do PPG Letras da FURG. A minha pesquisa é sobre a obra Poncia Vicêncio, da Conceição Evaristo, e hoje eu vim aqui, então, falar um pouquinho sobre a obra com vocês, né? Eu queria agradecer ao professor Evandro por ter me convidado e a professora Rosane por participar aqui com a gente e me ajudar a discutir um pouco dessa obra com vocês. Bom, eu já estive aqui, né? Sou Rosane, também faço parte sou mestranda do PPG História da Literatura da FURG. E a minha pesquisa, como eu já falei aqui, é Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. E é um prazer enorme estar novamente com o professor Evandro e com a minha colega maravilhosa, Ariel, e com essa obra, meu Deus, riquíssima, e essa escritora maravilhosa, Conceição Evaristo. Então, eu espero que vocês gostem e façam um bom proveito dessa nossa conversa aqui. Tá bom, eu vou pedir para o professor Evandro, então, por favor. Professor? Se o senhor puder compartilhar os slides com eles, então, para a gente poder começar a conversar sobre a obra. Ok. Assim você pode fazer alguns dois. Bom, nós Tá todo mundo vendo, então? Alguém podia sinalizar, né? Se está conseguindo visualizar direitinho, né, Ariel, para a gente. Sim. Tá, então eu vou dar início. Essa pessoa linda que vocês estão vendo aqui na foto, então, é a Conceição Evaristo. Ela é autora do romance Poncia Vicêncio, né, que a gente vai conversar um pouco hoje. Primeiramente, eu queria apresentar um pouco dela para vocês. A Conceição Evaristo, então, ela é uma autora mineira de Belo Horizonte. Ela nasceu numa favela na zona sul de Belo Horizonte em 1946. Ela trabalhou por muitos anos como empregada doméstica, ao mesmo tempo ela dava continuidade aos estudos dela, né? Ela se graduou em Letras pela Federal do Rio de Janeiro. Hoje em dia, ela é mestre em Literatura Brasileira pela PUC do Rio de Janeiro e doutora em Literatura Comparada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a Conceição Evaristo, além de escritora, ela é professora na universidade, né, e formada em letras. Ela estreou na literatura na série Cadernos Negros, que é uma série de livros dedicada exclusivamente à publicação de textos de autores afro-brasileiros, de autores negros, né? O primeiro romance que ela publicou de forma independente foi Poncia Vicêncio, que é o que a gente conversa hoje, né? Além de Poncia Vicêncio, ela publicou algumas outras obras. Eu vou pedir para o professor Evandro passar para o próximo slide para vocês poderem... eu trouxe algumas capas para vocês verem as obras. Então, além do romance... Está carregado. Ela publicou um segundo romance que chama Becos da Memória, além de 3 livros de contos, que é Em Submissas Lágrimas de Mulheres, Olhos d'Água e Histórias de Leves Enganos e Parecenças, e um livro de poemas, que é Poemas da Recordação e Outros Movimentos.
Eu queria aproveitar esse momento para indicar para vocês o livro Olhos d'Água, a coletânea de contos Olhos d'Água. Por quê? Ela, em 2015, ela ganhou o Prêmio Jabuti na categoria Conto, e desde então ela tem recebido muita atenção e tem sido citada em vestibulares, já foi citada na prova do Enem. Então, é um texto que vale a pena dar uma lida para quem vai prestar vestibular, para quem vai fazer a prova do Enem esse ano. Professor, pode passar para o próximo slide, por favor? Ok. Então, para a gente falar um pouco de Ponciá Vicêncio, né? Ela foi a primeira obra publicada da Conceição Evaristo, ela foi publicada em 2003. E ela fala ela conta a história de Ponciá Vicêncio, a protagonista, e de 3 gerações da família dela. A história vai ter, então, os personagens principais vai ser Ponciá Vicêncio e o irmão dela, Luande, que é a geração mais jovem dessa família, o pai e a mãe de Ponciá Vicêncio, que não tem um nome definido, mas que são essa geração anterior, e vô Vicêncio, que é a geração mais antiga. Através da história dessa família, o romance vai narrar de forma crítica a história do Brasil. Ele vai falar um pouco da experiência negra no Brasil, né? Ele vai tratar desde o período escravista, com o vô Vicêncio, passando pelo processo abolicionista, com a mãe e o pai da Ponciá, até a atualidade, mais ou menos atualidade, né? Uns 30 anos atrás, com a Ponciá e com o Luande. Então, do livro que eu queria comentar, eu vou pedir para o professor abrir o slide correto com os trechinhos do livro para a gente poder ir conversando sobre essas questões. Mas antes de qualquer coisa, eu queria fazer um comentário que é traçar um paralelo entre a obra da Conceição Evaristo e a obra da Maria Firmina dos Reis, que a Rosane comentou com vocês anteriormente. Como a Rosane disse, a Maria Firmina, ela inaugurou a literatura afro-brasileira, né, de autoria feminina no Brasil. A Conceição Evaristo, ela é uma grande herdeira dos ideais inaugurados pela Maria Firmina. E a gente vai notar vários desses, né, ao longo da obra. A gente vai notar várias similaridades entre a obra da Maria Firmina e a obra da Conceição Evaristo. Ariel, tu poderia passar para nós qual é a origem da escritora? Onde é que ela nasceu? Sim, ela nasceu em Belo Horizonte, Minas Gerais, né? Ela nasceu numa favela em Belo Horizonte, Minas Gerais. Uma favela que já não existe mais. Ela passou pelo processo de desfavelização, que é inclusive a temática de um dos romances dela, né, Becos da Memória. Essa obra dela, ela tem alguns temas centrais, né? Tu poderia pontuar para a gente quais são os pontos centrais da obra dela? É justamente o que eu citei, como eu citei agora há pouco, o ponto central da obra dela vai ser essa crítica, essa denúncia da escravidão no Brasil. Principalmente, ela vai fazer justamente, ou como eu estava comentando antes, ela vai, através da história dessa família, da família de Ponciá Vicêncio, a partir dessas 3 gerações dessa família negra no Brasil, ela vai narrar o processo abolicionista, denunciando as muitas opressões e a perpetuação dessas opressões, mesmo após a abolição, né? Esse primeiro trechinho que eu trouxe aqui é justamente para a gente começar a falar sobre isso. Esse não é um trecho do início do livro, já é lá para o meado dele, mas ele deixa muito clara essa intenção crítica, esse objetivo de denúncia, né, nessa obra. Eu vou ler o trechinho para vocês para a gente poder comentar. Tempos e tempos atrás, quando os negros ganharam aquelas terras, pensaram que estivessem ganhando verdadeira alforria. Engano. Em muito pouca coisa, a situação de antes diferia da do momento. As terras tinham sido ofertas dos antigos donos que alegavam ser presente de libertação.
e, como tal, podiam ficar por ali, levantar moradias e plantar seus sustentos. Uma condição havia, entretanto, a de que continuassem todos a trabalhar nas terras de Coronel Vicêncio. Para alguns, Coronel Vicêncio parecia um pai, um senhor-deus. O tempo passava e ali estavam os antigos escravos, agora libertos pela Lei Áurea, os seus filhos, nascidos do ventre livre, e os seus netos, que nunca seriam escravos, sonhando todos com os efeitos de uma liberdade assinada por uma princesa, fada madrinha, que do antigo chicote fez uma varinha de condão, todos ainda sob o jugo de um poder que, como Deus, se fazia eterno. Então, aqui nesse trechinho, ele resume muito das temáticas, ele resume basicamente as principais temáticas que a gente vai ver nessa obra. Aqui fica muito clara essa crítica à questão da abolição, né, que, na verdade, não aboliu nada, é algo muito presente na obra isso, essa questão da princesa que assinou a Lei Áurea e veio como uma fada madrinha que transformou o chicote em varinha de condão, ou seja, apesar dessa abolição teórica, apesar da Lei Áurea, as opressões da escravidão se perpetuaram, né? E ela deixa isso muito claro quando ela fala dessa questão das terras. As terras são cedidas, mas são cedidas com uma condição. E, posteriormente, no livro, a gente vai ver que, apesar dessas terras terem sido cedidas e alguns negros terem pedido, inclusive, uma documentação, né, dessa terra, com o passar dos anos, a família dos coronéis foram tomando de volta essas terras lentamente, pedindo para guardar esses papéis, porque eles ficariam mais seguros na Casa Grande, e aos poucos, né, a família Vicêncio voltou a tomar toda aquela terra onde a família de Ponciá, né, vivia. Se tu me permite fazer umas pontuações, né? Claro. Quando dessas terras, a gente está falando do período das capitanias hereditárias, né, que foi dividido em partes de terra, e os generais, né, os coronéis, né, receberam um pedaço de terra para fazer a proteção, né, das fronteiras, né, já que outros países estavam interessados nas terras brasileiras, né. Ali no trecho fala sobre a Lei Áurea, né, que é uma das primeiras leis, né, só para situar do ponto de vista histórico, né, a Inglaterra ela estava forçando os países que tivesse o trabalho escravo, que libertasse o escravo para eles poder se tornar consumidores, né? Então, a Lei Áurea é uma lei que, a partir da data da sua publicação, todos os nascidos daquela data seriam livres. Qual é o contraditório dessa lei? Né? Que a mãe e o pai continuavam escravos. Né? E a criança, para ela sobreviver, ela precisaria, no primeiro momento, da mãe amamentando, né? E depois ela ia precisar se alimentar. Né? E aí essa lei ela vai dizer que depois, na fase adulta, essa criança ela teria que trabalhar um certo tempo para o dono da terra para pagar essas custas, né? Que ela teve ali até ela ser livre, propriamente dita. Né? Só para abrir esse parênteses. Não, é interessante a gente falar da questão da lei do ventre livre, inclusive se o senhor puder passar para o próximo slide, porque essa lei do ventre livre ela vai ser central na história. O personagem Vô Vicêncio, que é essa geração mais antiga da família de Ponciá, é a única pessoa que, de fato, foi escravo nessa família. Ele vai comentar um pouco sobre essa questão do ventre livre, né? Ele vai comentar como, embora muitos de seus filhos tivessem nascido na época já depois da lei do ventre livre, eles foram vendidos, né? Como muitos outros. Então fica muito clara essa questão de que a lei, embora estivesse ali na teoria, na prática ela não significou nada, né? Eu vou ler um trechinho para vocês. Então, o Vô Vicêncio é o vô de Ponciá, que é a protagonista dessa história. E desde o início ele é descrito como um escravo louco, com um bracinho cotó, eles dizem, né? Ou seja, ele não tem a mão, ele anda com esse braço escondido para trás. É o slide anterior, professor. Com esse braço escondido para trás. Então, nesse trechinho, a gente entende como foi que ele se tornou, que ele ficou dessa forma, né? Ainda é o slide anterior, por favor.
Tá, é que demora para aparecer. Esse. Eu vou ler para vocês, então, nesse trechinho a gente tem uma contextualização, né, da história desse avô. Essa é o ponto mais antigo que a gente vai ouvir falar sobre essa família, é sobre a história do vô Vicêncio, né? A gente lê assim: no tempo do fato acontecido, como sempre, os homens e muitas mulheres trabalhavam na terra. O canavial crescia, dando prosperidade ao dono, ou seja, isso ainda no período escravista. Vô Vicêncio, com a mulher e os filhos, viviam anos nessa lida. 3 ou 4 dos seus, nascidos do ventre livre, entretanto, como muitos outros, tinham sido vendidos, né? É o que eu acabei de falar, a questão da lei que nunca foi de fato aplicada. Numa noite, o desespero venceu. Vô Vicêncio matou a mulher e tentou acabar com a própria vida. Ou seja, nesse momento de desespero, esse homem não quer ser mais escravo, ele não aguenta mais aquela situação e ele tenta acabar com a própria vida. Inclusive, mais à frente no livro, a protagonista vai descrever esse ato como um ato de resistência. Esse suicídio como um ato, tentativa de suicídio, né? Como um ato de resistência à escravidão. Continua. Posso pegar um ganchinho disso que você está falando? Porque assim, para os segundos anos, eles fizeram uma atividade que chamou a diáspora africana. E aí, numa das questões que eu formulei para eles, estava contando exatamente isso que você está falando agora, só por isso, para quem está ouvindo. Ariel, eu posso falar agora? Claro, claro. Esse trecho aí, o anterior principalmente, lembra muito em Úrsula, né, que antecede isso aí, né, que a questão do Túlio, né, e da mãe Susana, que eles vivem numa fazenda, né, trabalhando a vida inteira naquela fazenda mesmo depois, né, de ter passado o período escravista, eles ficaram na fazenda, né, morando ali sem nunca ter saído, nunca ter conhecido outro espaço, né? E então lembra muito essa parte de eles não ter perspectivas, né, de ir para outro lugar e prosperarem, eles ficam ali como parte daquele espaço, né? Como se a liberdade fosse né, uma liberdade entre aspas, que na verdade liberdade não, eles não tinham a liberdade, eles continuavam ali naquela mesma lira, com aquelas mesmas pessoas, naqueles mesmos lugares, né? Daí essa questão da herança, né, da Conceição Evaristo, que ela herda muito dessas questões tratadas pela Maria Firmina dos Reis, né? A denúncia dessa perpetuação, a denúncia do vazio que é essa Lei Áurea, está muito presente em ambas as obras, né? E o vô Vicêncio, ele deve estar vivendo num período mais ou menos ali próximo do retratado na obra da Maria Firmina, né? Um pouquinho depois, mas essa marca desse momento após a abolição em que nada... ainda sobre esse trechinho aqui de texto, né? Eles continuam ali que o desespero vence, ele tenta se matar, ele mata a esposa e tenta se matar, né? Armado com a mesma foice que lançava contra a mulher, começou a se autoflagelar, decepando a mão. Acudido, é impedido de continuar o intento. Estava louco, chorando e rindo. Não morreu o vô Vicêncio. A vida continuou com ele, independente do seu querer. Quiseram vendê-lo, mas quem compraria um escravo louco e com o braço cotó? A personagem vô Vicêncio, ela é muito marcante nessa questão da resistência. A loucura dele, de certa forma, é uma resistência àquela condição de escravizado, né? E nesse sentido ele é importante porque ele vai marcar a história da neta. Essa loucura dele, esse desejo de libertação dele vai ser transmitido para as demais gerações da família. E isso é interessante. A gente vai vendo à medida que eu for passando pelos trechinhos como as demais gerações vão herdar um pouco dessa loucura dele. Ariel, posso fazer um adendo? Claro.
estou toda hora me metendo, né? Mas acho que o meu papel é fazer isso, né? Ariel, você poderia falar sobre a questão da herança do nome? Claro, eu ia chegar nessa questão posteriormente, mas isso é importante a gente falar sobre isso. A gente vê, a família Vicêncio, né? Vô Vicêncio, Ponciá Vicêncio, Luandi José Vicêncio. Toda essa família, ela herda o nome do coronel que em um determinado momento foi dono daquela família, né? Que era o senhor de escravos. E isso é bem importante dentro da obra, em vários momentos do livro. A Ponciá, a protagonista, ela vai dizer que não se identifica com o nome dela, que ela testa outros nomes, ela tem essa brincadeira durante a infância em que ela procura outros nomes. E depois, adulta, tem um momento que ela chega para o marido e pede para ele que não a chame mais de Ponciá Vicêncio. E quando ele pergunta como deveria chamá-la, ela diz: não me chame de nada, simplesmente me chame de nada. Isso marca o Luandi também, que é irmão da Ponciá, né? Quando ele está aprendendo a escrever, posteriormente na obra, ele aprende a escrever primeiro o Luandi, depois o José. Passa muito tempo antes que ele consiga escrever o Vicêncio. Então, isso é muito importante, né? Essa falta de identificação com o nome, porque não é um nome que pertence a eles, é um nome do dono, é um nome do senhor de escravos, né? Mas alguma coisa... Foi uma das questões, né, fortes da escravidão, foi esse apagamento, né? Primeiramente, o apagamento da identidade da pessoa, né? Já é uma forma de dominação. Sim. Esse próximo trechinho, então, é de uma segunda geração, é sobre o filho de vô Vicêncio, pai de Ponciá, né? Que vai... E esse trechinho, ele vai marcar novamente essa questão da perpetuação. O filho de vô Vicêncio, então, nasceu no ventre livre e viveu após a Lei Áurea. Filhos de ex-escravos cresceram na fazenda levando a mesma vida dos pais. Era pajem do senhor moço. Um dia, Coronelzinho exigiu que ele abrisse a boca, pois queria mijar dentro. O pajem abriu. A urina do outro caía escorrendo quente por sua goela e pelo canto de sua boca. Ele chorava e não sabia o que mais lhe salgava a boca, se o gosto da urina ou se o sabor das lágrimas. Se eram livres, por que continuavam ali? Por que tantos e tantas negras na senzala? Esse é meu trecho favorito da obra. Ele é muito cruel, ele é muito marcante, ele deixa muito clara a crueldade a que as pessoas, os negros escravizados foram expostos, né? Ele explicita muito bem a perpetuação do regime escravista e ele questiona essa noção de liberdade, que também vai estar presente na obra da Maria Firmina, né? Essa questão da liberdade, se eram livres, por que continuavam ali? Por que tantos negros, tantas negras na senzala? Né? Então, essa questão da perpetuação é muito marcada. A Rosane provavelmente pode comentar isso, que é muito similar na obra da Maria Firmina, né? Sim, a questão de quando o Túlio, ele... Aliás, na verdade, anteriormente a isso, essa parte, quando a Maria Firmina, ela relata, né, quando ela foi arrancada da sua terra, né, que foi colocada no porão do navio, né, e todos os horrores que eles passaram ali dentro. Então, quando quando o filho dela questiona que ele quer a liberdade, que ele quer ir embora com a pessoa que se quis comprar, que ter dado a alforria para ele, ela questiona isso, né? Ela fala: que liberdade é essa, né? Que você tem que ir atrás dele, né? Aí ela fala que liberdade essa sim, eu gozei na minha mocidade. E aí ela conta toda aquela questão de como ela era feliz, como ela era livre na terra dela, né? Ela tinha família, ela tinha filhos. Então, e Ponciá também traz essas questões muito fortes de questionar o que realmente é a liberdade, né? Para essas pessoas. O que é muito marcado na obra é isso, que a abolição, que a Lei Áurea, ela não significou uma libertação de fato. Aí a gente vai ver que isso não é só nesse caso
bem literal, não. Eles continuaram na fazenda, continuavam trabalhando no campo, toda a produção dele continuava indo para os coronéis. A gente vai ver que a questão ela é mais complexa que isso, né? O grande ponto dessa obra, eu acho, que é denunciar que até o momento atual essa abolição ela não se concretizou, essa libertação ela não se concretizou. As opressões que são consequências desse regime, elas continuam, elas se perpetuam. O professor pode passar o próximo slide, por favor? Já passou, vai aparecer daqui a pouco aí. Quando negociar, né? Isso. Esse trechinho aqui, então, é sobre a geração mais jovem dessa família. É sobre a protagonista do romance, Ponciá Vicêncio. Esse trechinho, ele narra o momento em que ela decide sair da fazenda, sair do campo e se mudar para a cidade. Eu vou ler para vocês. Quando Ponciá decidiu sair do povoado em que nascera, a decisão chegou forte e repentina. Estava cansada de tudo ali, de trabalhar o barro com a mãe, de ir e vir a terra dos brancos e voltar de mãos vazias, de ver a terra dos negros cobertas de plantações, cuidadas pelas mulheres e crianças, pois os homens gastavam a vida trabalhando nas terras dos senhores, e depois a maior parte das colheitas serem entregues aos coronéis. Aqui, novamente, né, ela vai marcar isso como... E note, a gente já está numa terceira geração. O vô Vicêncio foi, de fato, escravo. O pai de Ponciá, ele nasceu livre. Ponciá nunca foi escrava. Em tese, ela nasceu em plena liberdade, mas ela viveu exatamente no mesmo regime que seus pais, que seus avós. E isso fica muito claro aqui, né? Essa questão das terras que eles receberam essas terras para produzir, para morar, mas nada do que eles produzem, de fato, pertence a eles. As terras pertencem, né, às pessoas brancas. E essa mudança dela para a cidade, essa decisão de sair do povoado, ela mostra esperança, que é uma marca do início do romance. A Ponciá, ela tem grandes esperanças de se mudar para a cidade, ela aprende a ler. Quando ela tem a oportunidade, um grupo de padres aparece lá no povoado, quando ela é criança, ensina um pouquinho da leitura, começa a alfabetizar ela, e ela conclui essa alfabetização por conta própria, justamente porque ela acha que a leitura vai dar uma oportunidade para ela de crescer, de arrumar emprego, de mudar de vida. E ela pretende para a cidade fazer isso, mudar de vida. Apesar de as pessoas ali no povoado contarem histórias terríveis sobre as pessoas que foram para o povoado, né? Eles contam de pessoas que foram presas, de mulheres que foram trabalhar como domésticas e foram abusadas pelos patrões e acabaram contraindo doenças deles e morrendo. Ela diz que sabe de tudo isso, mas que a história dela vai ser diferente. Então, essa mudança da cidade é um momento de esperança, né? Ariel, professor. Só para tirar uma dúvida de quem está assistindo. Essa história é a voz de uma criança que nasceu livre. Mas na prática não, é isso? O romance, ele, embora a protagonista do romance seja Ponciá, em tese, eu diria que esse romance ele é sobre a família, é sobre essas 3 gerações dessa família. Mais do que isso, é sobre o processo abolicionista no Brasil, entendeu? Embora, tecnicamente, ela tenha nascido livre, ela nunca foi livre, e essa é a grande questão do romance. Certo. Então, ela seria a segunda geração ou a terceira? Ela é a segunda geração a nascer livre. O avô dela, vô Vicêncio, era escravo. O pai dela nasceu no ventre livre e ela já nasceu livre após a abolição. Tá. Isso é importante, né? Porque eu vou abrir um parênteses, né? Porque se algum pai estiver assistindo, eles vão lembrar de novelas como Lado a Lado, que também traz essa questão, né?
é um pouquinho mais para frente, mas é uma das novelas que trazem isso, né? Como a Escravizaura, né? São novelas que abordam esse tema também. Sim. Não, essa questão da escravidão, ela aparece muito na literatura, nas novelas brasileiras, né? E o que é interessante sobre a obra da Conceição Evaristo é que é um olhar diferente sobre essa questão. Uma das marcas dela é a noção de escrevivência, que é uma combinação de escrita e vivência. Então, o que a Conceição diz é que a escrita dela ela é para retratar uma experiência negra no Brasil. É a experiência dela como mulher negra no Brasil, e essa experiência, ao mesmo tempo em que ela é privada da proteção, ela é coletiva a todas as mulheres negras, entendeu? Então, essa é uma questão que é bem interessante. É um tema que é recorrente na nossa literatura, é um tema que é recorrente na nossa arte, no geral, mas que tem uma visão muito peculiar aqui, né? Que é compartilhada pela Maria Firmina e por outras autoras negras, né, contemporâneas. A questão da Ponciá ainda, ela como mulher, né? O sonho que ela tinha de sair daquele lugar, né? De dar uma vida melhor para a família dela, para a mãe dela e tudo, né? E ela foi parar na cidade grande, né? E ela não sabia como agir. E simplesmente ela ficou perdida, né? Sem saber o que fazer. Mas era uma força que vinha assim tão forte, né? Que ela dizia que ela ia ser diferente, né? Ela ia mudar, ela ia dar um rumo diferente para a vida dela do que das outras mulheres, né? E ela sofreu horrores, né? Durante a leitura a gente percebeu o quanto aquela mulher negra, né, sofreu naquele lugar, procurando mudança, procurando, né, um lugar, um espaço, né? E aí, na verdade, a gente lembra também da luta da própria escritora, né, para se autoafirmar como mulher negra, escritora, né? Mãe, porque ela também, né, ela tem filho. Ela também ficou viúva muito cedo, eu não sei se você vai falar sobre essa parte, né? A história da Conceição é uma história muito forte, né? Ela ficou viúva muito cedo e ela teve que ficar com a filha dela, que tem necessidades especiais, né? Uma filha especial, como ela fala. E quando o marido dela faleceu, que ele teve um infarto, né? Ela ficou criando essa menina sozinha, né? E a menina, assim, ela tinha 9 anos, mas a idade era de pouco mais de 3 ou de 5, eu não lembro agora. Então, imagina o que ela passou. E com tudo isso, ela estudou, né? Ela já entrou na faculdade, digamos, tardiamente, né? Ela entrou, acho que foi com 25 anos que ela entrou na universidade. Então, é uma vida bem... Ela fala também, eu não sei se você vai tocar nesse ponto, Ariel, da questão da escola, de quando a escola que ela frequentava, né? De como era tratada nessa escola como uma menina negra. Eu não sei se você vai chegar nesse ponto, mas já vem daí também, né, a questão da luta de uma mulher negra, que ela fala que a escola tinha 2 pisos, né? E a parte de cima da escola era a parte dos que tinham nota mais alta, e dos brancos, dos filhos de pessoas com uma posição social melhor, né? E a parte de baixo era para aquelas pessoas que tinham, para aqueles alunos que tinham nota baixa e que tinham sido reprovados e coisa e tal. E ela fazia parte dessa parte que ela chama de porão. Tanto que depois ela escreve sobre isso, né, Ariel?
Sim, no romance, o romance Becos da Memória, que tem um caráter mais autobiográfico, né? Ela vai falar um pouco dessa questão. Aqui em Poncia Vicêncio, essa questão da educação, ela também é muito relevante. Como eu tinha dito anteriormente, né? Essa questão da leitura, da protagonista procurar aprender a ler, ela é muito relevante. E no momento em que essa protagonista, ela se muda para a cidade, ela sai do campo, essa leitura, ela é muito importante. A ela vai sem nada para a cidade, ela vai só com essa grande esperança dela, que é o que marca esse início da jornada dela. Ela vai até uma igreja, passa a noite ali no relento na porta da igreja, e no final da missa ela começa a abordar uma senhora de cada vez. A senhora está precisando de alguém? Eu estou precisando de emprego. Muitas ignoram ela, até que uma finalmente diz: eu não estou precisando, mas a minha prima pode estar precisando. Você vai nesse endereço aqui falar com ela e entrega um papel para anunciar. E é marcado no livro quando ela percebe, quando ela pensa: eu sabia ler, eu podia ali porque eu sabia ler. Então, essa questão da leitura, ela já é muito importante desde esse pouquinho. A gente vai ver também nos excertos que eu separei mais à frente, que essa leitura também foi muito importante para o Luande, para o irmão da Poncia, quando ele foi para a cidade grande. A leitura era necessária para que ele realizasse um dos sonhos dele, que era se tornar soldado. Né? Mas a gente vai ver isso um pouquinho mais à frente. O trechinho que é nos slides anteriores, que eu queria falar agora, é sobre a desilusão que a Poncia sofre depois de chegar na cidade. O Nicinho é crescer na pobreza, professor. Essa questão da desilusão ela é muito importante, porque até o momento a gente está pensando na esperança. Ela dizia: não, eu vou sair daqui, deu errado para todo mundo, mas para mim vai ser diferente, a minha história vai ser diferente. E depois que ela chega lá, acaba não sendo. Ela continua vivendo na pobreza. O que ocorre? Ela consegue esse emprego como doméstica, ela trabalha na casa da patroa, ela se adapta muito bem, ela consegue juntar um dinheirinho para comprar um barraco na favela, ela encontra um homem que vive com ela, mas mesmo assim ela continua vivendo na miséria. Né? E isso vai ficar muito, muito claro nesse trechinho aqui que eu vou ler para vocês antes da gente continuar comentando. Cresceram na pobreza, os pais, os avós, os bisavós, sempre trabalhando nas terras dos senhores. A cana, o café, toda a lavoura, o gado, as terras, tudo tinha dono, os brancos. Os negros eram donos da miséria, da fome, do sofrimento, da revolta suicida. Alguns saíam da roça, iam para a cidade, com a vida a se fartar de miséria e com o coração a sobrar de esperança. Justamente o que ela fez, né? Ela mesma havia chegado na cidade com o coração crente em um sucesso e eis no que deu. Um barraco no morro, umas sobras de roupa e alimento para compensar um salário que não bastava, um homem sisudo, cansado, mais que ela talvez, e desesperançoso de outra forma de vida. Foi bom os filhos terem morrido. Nascer, crescer, viver. Para quê? Nesse trecho aqui, a gente vê muito dessa desilusão da Poncia quando ela chegou na cidade. Ela narra essa questão, a questão que a gente trabalhou até agora, né, dela ter crescido na pobreza, de tudo que a família dela produzia sem entregue aos coronéis, porque eles não tinham liberdade, tudo pertencia aos brancos. Ela cita essa miséria, esse sofrimento. Quando ela fala revolta suicida, ela está se referindo ao Vô Vicêncio, como a gente falou antes, a esse desejo de libertação. E apesar de tudo isso, ela marca o desejo de sair da roça, de ir para a cidade, ter uma vida melhor. Ela marca também a impossibilidade disso. Ela marca como isso acaba sendo apenas uma fantasia, né? E tudo que ela conseguiu foi um barraco no morro, umas sobras de roupa e de alimento para compensar o salário que não bastava. Então, ela conseguiu esse emprego, ela sabia ler, o que era uma grande vantagem. Ela conseguiu esse emprego de doméstica, mas o salário que ela recebia ali não bastava. O salário que ela tinha ali era um salário de miséria, né? E essa questão das empregadas domésticas, eu acho que é muito importante, eu acho que vale a pena a gente falar. Como eu falei no inicinho, a própria Conceição Evaristo, ela foi empregada doméstica. Se a gente ler um pouco da biografia dela, a gente vai ver que a mãe dela e a avó dela foram lavadeiras, foram empregadas domésticas também.
E a denúncia que ela faz nessa obra aqui é justamente do serviço doméstico como uma espécie de escravidão moderna, né? Há outros personagens, como a que eu citei anteriormente, que foi doméstica, foi abusada pelo patrão e acabou morrendo de uma doença dele. Tem uma outra personagem no romance, a Lisa, que vai ser o grande amor do irmão da Ponciá, que no momento da narração ela é uma prostituta, mas que também foi doméstica, trabalhou por muitos anos, juntou o dinheirinho dela para comprar uma casa no morro, e um belo dia aquele dinheiro sumiu. Ela desconfiou do filho da patroa, que era o único que ia no quarto dela, que era quem que ia no quarto dela para ter relações sexuais com ela, o que era estimulado pela patroa, que achava ótimo, porque a Belisa era tão limpinha e parecia tão fogosa, diz ela no trecho do livro, né? Mas que no momento que a Belisa diz que não, eu acho que ele pegou o meu dinheiro, ele roubou esse dinheiro, ela é demitida. E ela acaba como prostituta, né? Como uma profissão alternativa, uma forma alternativa que ela busca de fazer um dinheiro que ela nunca faz, porque ela continua sendo explorada pelas pessoas, né, que trabalham ali nessa questão do comércio sexual. Ariel, pegando esse ponto que tu está falando, né, se a gente puxar para a atualidade, né, tu pontuou várias vezes que o diferencial dela é que ela sabe ler um pouco, né? Isso a diferencial das demais mulheres daquele período. Se a gente puxar para a atualidade, é mais ou menos como uma pessoa hoje que ela terminou possivelmente o ensino médio, mas ela não tem nenhuma qualificação, né? E aí o pouco ela conhece a profissão que o pai teve, por exemplo. O pai era construtor, ele chamava de pedreiro antes, né? Mas hoje pela palavra ter ficado marginalizada, a gente fala construtor, né? Servente de obra. E aí a pessoa, por só ter aprendido aquela função com o pai de ser mecânico ou de ser pintor, né? Tem muita gente hoje que ela ganha pouco, mas como ela não tem preparo, não tem estudo, ela fica presa à mesma situação. É mais ou menos o que ela está relatando, né? Sim e não. Eu não acho que essa questão da leitura ela seja tão pouco atual. A situação da própria Ponciá, eu acho que se repete na atualidade. A gente, às vezes, não tem noção disso, dependendo do espaço em que a gente transita, mas se a gente parar para pensar, a PEC das domésticas só saiu em 2012, né, que foram as leis que regularizaram o trabalho doméstico no Brasil, determinaram uma carga horária de 8 horas por dia, deram direitos como férias e tal. Antes disso, a situação era exatamente como a descrita pela Conceição nesse romance. O trabalho doméstico ele era realmente análogo à escravidão. E eu não sei o quanto mudou, né, desde essa PEC, porque muitas pessoas continuam, né, tratando as trabalhadoras da mesma forma, mudaram de empregadas físicas fixas para diaristas, para driblar essa questão, mas, enfim, essa é uma outra discussão. Mas essa questão da leitura, principalmente no que tange às empregadas domésticas, os trabalhadores domésticos no geral, eu acho que ela ainda vale. Eu não sei se as coisas mudaram tanto para a gente dizer que não saber ler naquela época era que nem ter uma educação de ensino médio hoje. Eu acho que as coisas ainda são um pouquinho mais complexas, mas isso é uma opinião, né? Rosane? Ariel e Evandro, eu estou aqui com um livro que se chama Mulheres no Mundo, Etnia, Marginalidade e Diáspora, que é da professora professora Luciana Ariel, e que tem um artigo da Conceição Evaristo, que eu gostaria de ler um trechinho sobre essa questão da escrita, tá? Por favor. Ela fala assim: gosto de escrever, na maioria das vezes dói, mas depois dos textos escritos, é possível apaziguar um pouco a dor. Eu digo um pouco. Escrever pode ser uma espécie de vingança. Às vezes fico pensando sobre isso. Não sei se vingança, talvez desafio, um modo de ferir o silêncio imposto ou ainda escutar um gosto de teimosa esperança.
Gosto de dizer ainda que a escrita é, para mim, um movimento da dança, canto, que o meu corpo não executa. É a senha pela qual eu acesso o mundo. Acho tão lindo, né, isso. A senha pela qual eu acesso o mundo, né, como se fosse uma porta aberta, né, para o mundo. Essa questão da escrita, da Conceição, né. Essa questão da escrita da Conceição é maravilhosa e é uma temática que ela vai permear os romances, né? Ela vai aparecer nesse romance. Esse é um momento inicial da questão da escrita, essa escrita com uma função pragmática. A leitura e a escrita, nesse momento inicial para Ponciá, ele é prático. Com essa escrita eu consigo arrumar um emprego. Mas mais à frente a gente vai ver comentários, a gente vai ver trechos que explicam, que falam um pouco da complexidade dessa escrita, da função dessa escrita como uma ferramenta de resistência, como uma ferramenta para, com a sua voz, narrar a voz do outro, trazer todas as vozes que foram silenciadas, né, dos antepassados. Então, isso é uma questão que vai ser bem importante. Se o professor puder passar para a gente, eu posso até ler um trechinho que eu trouxe, eu acho que é o último slide, que fala justamente sobre isso. Bem no finalzinho do livro, eu ia deixar mais para frente, mas já que a professora Rosane trouxe, a gente pode ler, que é um trechinho que retrata bem essa questão. Começa com descobria. Que também, Ariel, a Maria Firmina traz muito bem isso, né? Essa questão da escrita como denúncia e resistência, né? O anterior. É o anterior. Aqui descobria também que não bastava saber. Não é esse? Tá. Esse. Se vocês não se importam, então eu vou ler ele justamente porque ele conversa muito com a questão que a Rosane acabou de levantar. É uma fala do irmão da Ponciá, o Luande, que, como eu falei antes, queria aprender a ler simplesmente porque ele queria ser soldado, queria mandar e desmandar. Isso aqui é a conclusão dele no final do livro. Descobria também que não bastava saber ler e assinar o nome. Da leitura era preciso tirar outra sabedoria. Era preciso autorizar o texto da própria vida, assim como era preciso ajudar a construir a história dos seus. E que era preciso continuar a história dos seus, e perceber que por baixo da assinatura do próprio punho, outras letras e marcas havia. Ainda era a vida era um tempo misturado de antes, agora, depois e do depois ainda. A vida era uma mistura de todos e tudo, dos que foram, do que estavam sendo, dos que viriam a ser. Então, essa questão fica muito clara aqui, né? Essa função da escrita como uma ferramenta para trazer todas essas vozes que foram silenciadas ao longo dos séculos. Né? Essa escrita coletiva, essa escrevivência, essa escrita vivência, essa escrita experiência, né? Essa experiência negra no Brasil. Então, essa é uma temática bem marcante dessa obra e de outras obras da autora. E Ariel e Evandro, a Conceição, ela é tão assim profunda, tão simples e tão forte, né? Que ela fala essa questão da escrevivência, que ela diz que ela falou tão espontâneo esse termo, que acabou, né, virando um sinônimo, né, de resistência, de denúncia mesmo, através da escrita, mas ela disse que nunca imaginava que isso ia acontecer, né? Que ela falou como uma coisa espontânea, essa palavra escrevivência, né? E acabou tomando um rumo tão forte, tão escrevivência. Quando a gente fala essa palavra escrevivência, escrita de vivência, é tão bom, tão libertador, assim, né? A gente saber que através da escrita a gente pode falar o que a gente pensa, assim, sobre tudo, né? Aliás, entre aspas, mas é uma forma de expressão, de você conseguir, né, denunciar as atrocidades, né, de tudo que está à nossa volta, a questão da escravidão mesmo, como Maria Firmina fez, dar voz aos escravizados. Ninguém tinha feito isso anteriormente, né? Um escravo falar, né, da sua vivência.
É uma questão bem interessante quando a Conceição fala dessa questão da escrevivência, né? Que ela diz que é a escrita de um corpo, é a escrita de uma experiência negra no Brasil, né? Então, essa questão da experiência, como ela é individual e ela é coletiva, né? Ela é compartilhada. Tem algo que é bem interessante que a Conceição escreve na orelha da última edição de Conceição Vicêncio, que é de 2018, eu acho, que ela diz: às vezes, não poucas, o choro da personagem se confundia com o meu no ato da escrita. Por isso, quando uma leitora ou leitor vem me dizer do engasgo que sente ao ler determinadas passagens do livro, apenas respondo que o engasgo é nosso. A afinidade Ponciá e eu é tão grande que, apesar de nossas histórias diferenciadas, muitas vezes meu nome é trocado pelo dela. Recebo o nome da personagem de bom grado. Na confusão, já me pediram um autógrafo, me abordando carinhosamente por Ponciá Evaristo. E distraída, quase assinei, como se eu fosse a moça ou como se a moça fosse eu. Maravilhoso, perfeito. Maravilhoso. Então, tá aí essa questão, né? Gurias, assim, vendo essa história, me lembra muito da minha avó. A minha avó, ela nasceu em 1924. Pelo menos é o que está nos papéis, porque não se sabe bem ao certo, né? Se registrava eles quando eram adultos e tal, né? Mas tem muitas falas de Ponciá que lembra falas da minha avó, né? Porque a minha avó, ela aprendeu a ler sozinha. Ela viu, no caso, as supostas irmãs dela de criação, né? Que no caso ela foi criada por uma família de branco, né? E ela foi adotada supostamente para morar com elas. E no fundo ela fazia os trabalhos domésticos, cozinhava, passava, esse tipo de coisa. E aí quando tu começa a relatar algumas experiências da Ponciá, lembra muitas questões que a minha avó contava, né? Que é muito interessante essa questão que ela disse: eu vou aprender a somar e a ler para mim não ser enganada quando eu for na quitanda. Olha só que bacana, né? Essa ponte é isso que a leitura faz com a gente, é isso que o importante dessas obras é isso, né? É a gente, né, fazer essas ligações, né? E a marca da experiência coletiva está aí, né? O trabalho doméstico, marcando a experiência da avó do professor Evandro, a experiência da personagem no livro, a experiência da própria Conceição. A gente vai ver isso de forma muito frequente nas experiências das mulheres negras no Brasil, né? Justamente pelo que a Conceição aponta aqui, que o trabalho doméstico acaba sendo uma herança da escravidão, né? Se a gente momento no slide que a gente estava anteriormente, tinha algumas outras questões que eu queria discutir. Se vocês lembrarem, tem um trecho em que ela agradece por todos os seus filhos terem morrido. A Ponciá, então, a personagem, ela engravida várias vezes, ela narra isso, engravida 7 vezes, e todas as 7 vezes ela perde os filhos. E ela agradece por esses filhos não terem vivido. Ela agradece por não ter criar esses filhos na miséria. E quando ela fala disso, ela compara a experiência dela com a experiência de alguns vizinhos. Ela vive ali na miséria dela, naquela infelicidade que ela retrata, mas ela conta como para os vizinhos é pior. E ela cita alguns exemplos. Um desses exemplos é de uma família que tem muitos filhos, a família do Zé Moreira, que é um dos vizinhos dela, que acaba sendo preso por roubar sobras de comida, uma lata de óleo e 2 manteigas. Aqui ela faz uma relação entre a miséria e a criminalidade, que é uma questão que eu acho que é muito atual, que esse livro traz, entre muitas outras, né? Essa relação ela é muito relevante. E se a gente for ver mais à frente, quando a gente pensa na história do irmão da Ponciá,
a gente vai ver isso de forma mais clara ainda. Como essa questão essa relação da miséria e da criminalidade ela é importante. O irmão da Ponciá, ele quer ser soldado, ele quer ser um agente da lei, ele quer prender, ele quer mandar. E ele vai, e nas discussões dele, ele vai percebendo como os homens negros são maioria ali naquela questão. Inclusive, vai ouvir de algumas personalidades, de alguns personagens, que não, naturalmente, os homens negros são propensos à violência, eles são arruaceiros, são baderneiros, você é uma exceção. E isso é muito interessante, como mesmo antes dessa questão, a gente vê aqui na narrativa da Ponciá, como esse assunto ele é delicado, né? Como essa própria questão da criminalidade associada à negritude, ela está relacionada ainda com a questão da escravidão, ela está relacionada com essa miséria imposta a essas pessoas, né? Se a gente puder passar... Suzane, por favor. Sem contar que a gente esqueceu de citar que eles moravam num quilombo, né? Essa família toda, eles viviam num quilombo, né, Ariel? Não, Rosane. Esse espaço que eles viviam não era um quilombo? Não. O espaço em que a família da Ponciá, que a família Vicêncio vivia, era uma vila que, como está lá naquele primeiro trechinho que eu li, elas foram terras que foram cedidas pelos senhores, pela família Vicêncio, pelos senhores de escravos Vicêncio. Essas terras foram cedidas aos escravos, aos ex-escravos, no caso, depois da abolição, com a intenção de que, tendo uma terra para botar uma casa, uma terra para plantar, eles continuassem a trabalhar na terra do coronel. Então, não foi um quilombo. Ali foi uma terra cedida, né? O quilombo, ele geralmente servia como refúgio para escravos que fugiam, né? Para pessoas escravizadas que fugiam, né? E eles estabeleciam ali uma sociedade com regras independentes e tal. Inclusive, teve o Quilombo dos Palmares, que foi o mais famoso aqui no Brasil. Mas não, a situação da família da Ponciá é outra. Na verdade, era um espaço mais onde eles eram confinados e acabavam na mesma miséria, na mesma dominação, na verdade, né, pelos senhores. Né? Era um local que eles eram vigiados o tempo todo, né? Eles não ganhavam nada, eu lembro de alguns trechos que eles não ganhavam salário, né? Não. Eles ganhavam lá algumas coisas que eles plantavam, né? Exato. Essas terras foram cedidas pelos ex-senhores de escravos justamente com essa intenção, que as pessoas continuassem presas à terra, continuassem presas àquele espaço, e que, com essa desculpa de terem uma terra, de terem uma casa que colocaram ali, continuassem servindo como escravos, né? Porque se a gente está lá no primeiro trechinho, a condição para receber aquela terra era continuar trabalhando para o senhor. E no momento, como eu comentei anteriormente, esses senhores tomaram essas terras de volta para si, pegaram os documentos para guardar e depois sumir com aqueles documentos que provavam que essa terra tinha sido cedida. Também tudo que foi produzido ali passava a pertencer aos coronéis. É por isso que ela diz que os negros eram donos da miséria, do sofrimento. Os brancos, eles eram donos de tudo, eram donos da lavoura, do café, da cana, justamente por essa questão, né, da terra. Sim, porque como tudo isso nasce da questão da lei do ventre, a lei do ventre livre, né, é que nem eu disse, essa criança, quando ela nascia livre, mas ela precisava se alimentar. Então, depois que ela deixava de amamentar, ela ia comer aquilo que era produzido na terra. Então, o seu feudal, não, o senhor da terra, essa aristocracia que a gente tem muito tradicional, né, muito pragmática, né, ela queria um reembolso. Eu vou criar teu filho, eu vou sustentar teu filho até quando? Então, tem que me reembolsar esses custos. Né? Então, na realidade, dependendo de como que fosse a vida dele, ele estava sempre devendo para o senhor. E aí, por isso que eles nunca conseguiam sair. É importante frisar isso.
Exato. E a Ponciá, apesar de não ter nascido na lei do ventre livre, ela ter nascido depois da Lei Áurea, ela continua presa da Terra por esses mecanismos, né, que eu citei anteriormente, da Terra ter sido cedida e etc. Basicamente, eles foram sempre arrumando novas formas, novos mecanismos para manter essas pessoas presas ali, né, para perpetuar esse regime. Se a gente puder voltar um pouquinho, então, nos slides, para a gente poder continuar conversando. Qual seria a Cresceram na pobreza. Cresceram na pobreza. Né? Voltei, é o 8. Tá, vamos passar para o próximo, então. Esse aí, Ariel, Cresceram na Pobreza. Sim, esse é o que a gente acabou de tratar, né? Que ela fala da questão dos filhos dela, da questão do alimento, do barraco. E daí, principalmente, que eu quis destacar aqui é a questão do trabalho doméstico, do salário insuficiente, do alimento, né? Que as patroas buscavam dar restos de comida, roupas velhas, justamente como uma forma de compensar esse salário que era insuficiente. Eu acho que a principal questão que a gente pode tirar daqui é essa questão do trabalho doméstico, que é muito atual, muito relevante, né? Mas eu queria passar, então, para o próximo slide, de que valer o padecimento. Porque no próximo slide, então, que o professor está colocando, de que valer o padecimento. A gente vai ver, ela vai deixar... Aqui. Desculpa, professor. Pode ir. Tá. Esse trechinho aqui, eu trouxe ele porque ele basicamente ele sumariza, ele resume tudo que a gente falou até agora. Essa perpetuação da escravidão. A questão de, apesar de livre, apesar de fora da fazenda, apesar de estar vivendo na cidade, apesar de saber ler, de ter um determinado privilégio em relação à média. Um privilégio não, ela tem uma vantagem em relação às outras pessoas, ela continua se sentindo como escrava, ela continua vivendo num regime que é de escravidão. Eu vou ler para vocês, porque, de fato, ele faz um resumo, né? Ele dispensa os comentários. De que valer o padecimento de todos aqueles que ficaram para trás? De que adiantar a coragem de muitos em escolher a fuga, de viverem o ideal quilombola? De que valer o desespero de Vovicêncio? Ele, num ato de coragem e covardia, se rebelara, matara um dos seus e quisera se matar também. O que adiantara? A vida escrava continuava até os dias de hoje. Sim, ela era escrava também. Escrava de uma condição de vida que se repetia. Escrava do desespero, da falta de esperança, da impossibilidade de travar novas batalhas, de organizar novos quilombos, de inventar outra e nova vida. Então, esse trecho é um trecho, ele é muito forte, ele resume o que a gente tem falado até agora, né? E ela aponta aquela questão que também está presente em Úrsula, né? Que é das pessoas que fugiram, que lutaram, que foram viver esse ideal quilombola, que foram tentar resgatar e manter, né, a cultura africana. E ela fala do Vovicêncio, novamente, ela reitera essa questão da coragem, covardia, da rebelião, daquele ato de suicídio como um ato de resistência, mas que ela vê como inútil, porque a escravidão continua, porque ela ainda se sente escrava. Aqui dá para... Tem nessa situação, né, de escravidão. Aqui, a Ariel lembra bastante o trecho da mãe Susana, quando ela é, de novo, aprisionada, né, no final da vida já, porque ela não quis entregar a Úrsula, né, e pro comendador Fernando, e aí é narrada toda aquela parte que ela é feita escrava novamente, né, que ela é amarrada, né, que ela é levada até o cativeiro, e aí ela fala, né, que ela está retornando ao cativeiro, né, que aí jogam ela na miséria lá até morrer, né, de fome, de tudo, né, dentro de uma cela novamente, né, dentro de um porão, dentro de um buraco, na verdade, né.
A grande diferença, eu acho, que vai ter entre os personagens, principalmente, não todos os personagens, mas entre a Ponciá Vicêncio e os personagens da Maria Firmina, é que parece que, principalmente a mãe Susana, ela tem uma vontade de luta que fica até o fim do romance. Ela quer resistir, entendeu? Ela quer lutar. O que acontece com a Ponciá é um certo processo de desilusão. Ela fala isso sobre o marido que estava desesperançoso, que não queria mais, não via por que procurar uma vida diferente. E ela vai se sentindo assim, cada vez mais desesperançosa. E essa desesperança, que é o que eu comentei antes, que é uma herança do que aconteceu com o Vô Vicêncio. A loucura do Vô Vicêncio, ela é herdada pela Ponciá Vicêncio. E essa desesperança é o que põe essa loucura em andamento, né? Eu acho que é uma grande diferença entre as duas histórias, é isso. É o tom de desesperança porque, na verdade, a cena de Úrsula lá com a mãe Susana foi uma espécie de resistência que ela fez. Ela se deixou aprisionar, né? Mas como uma forma de resistir, né? De mostrar que ela estava resistindo, que ela não ia se entregar, na real. Né? Então, ela preferiu voltar ao cativeiro, mas não deletar, não contar nada sobre. E uma forma de resistir também. Ela baixou a cabeça e se deixou escravizar novamente. Mas como forma de resistência, na verdade. Em vez dela, como o pai de Ponciá, que tentou o suicídio, ela não. Né? Ela baixou a cabeça e falou paciência, né? Tem muitas histórias que fazem essa resistência, né? Como Ponciá também ela pegou ali o fim da escravidão, também é importante a gente levar em consideração que a entrada do imigrante europeu também estava diminuindo a oferta de trabalho para esses negros que eram libertos. Né? Eles estavam dando mais estavam entrando os italianos, os japoneses aqui para fazer esse trabalho que antes no campo era feito por eles. Né? E aí, por isso que na história conta muito a presença da Ponciá dentro da casa, porque as funções que sobraram, né, para o escravo eram aquilo que eram as tarefas dentro da casa, a babá, a cozinheira, que limpa, né, a ama de leite, né, tanto é que ela não cita em nenhum momento a relação do trabalho dos homens, né, como é que era o trabalho do pai, né, ou do avô, ela não cita, né, porque eles estavam à margem, né, e vão surgir outras coisas com resistência, como a questão da música, né, que foi a primeira live que eu fiz lá, na verdade a segunda, né, que a gente trouxe alguns trechos agora esqueci o nome da cantora, mas da compositora, daqui a pouco vem, da Chiquinha Gonzaga, né, que a Chiquinha Gonzaga, ela conta um pouco disso, né, que ela era um pouco branca, um pouco negra, né, e aí que ela vai misturar a música africana de roda com a música europeia e vai criar o machixe. Então, são várias resistências que vão começar a ser criadas a partir desse momento. Sim. A questão do trabalho dos homens, ela é citada ainda de que forma superficial em comparação à questão do trabalho das mulheres, né? Mas a Ponciá, ela vai citar, sim, a questão do pai e do irmão indo trabalhar no campo e dela e da mãe trabalhando em casa, não na casa dos coronéis, mas na casa deles, né? As duas, elas trabalham com barro, fazem artesanato com barro, e depois a gente vai ver no momento da obra o Luande, o irmão da Ponciá, na cidade. Ele vai ver uma exposição em que estão expostas as peças feitas pela mãe e pela irmã, mas porém com uma plaquinha dizendo a propriedade de fulano Vicêncio, um dos membros da família Vicêncio, né? Mas essa questão da resistência através da música, ela aparece também num determinado momento no livro. O Luande, o irmão da Ponciá, ele, depois de ter ido para a cidade, ele rememora
ir para o campo com o pai, e que no campo o pai cantava uma canção numa língua antiga, que só os mais velhos sabiam, uma língua africana, e ele tenta cantar junto com os pais. Ele diz que, embora não entenda as palavras, ele canta junto. E na cidade, ele continua tentando cantar, né, essas letras para rememorar, para se sentir mais próximo dos seus. Então, essa questão da música ali como uma manutenção da cultura, uma manutenção da memória, ela aparece, ainda que de forma pontual, ela aparece no romance, né? Eu queria, então, falar um pouco mais do Luande, se a gente puder continuar nos slides, professor. Posso, eu vou levar para lá. Meninas, enquanto eu vou carregando ali os slides, pode ir falando. Isso, a cidade era mesmo melhor do que a roça. Pode me dizer qual é o... Só vou avisar, meninas, que a gente já tem 1h10. Tá, a cidade era mesmo melhor do que a roça, isso? Isso. Aqui eu trouxe esse trechinho para falar um pouco do Luande, do irmão da Ponciá. Ele também decide sair do campo e ir para a cidade, talvez pela questão que o professor Evandro falou, né? Porque tem cada vez menos trabalho no campo. E aqui tem uma questão interessante, que ele fala: a cidade era mesmo melhor que a roça, ali estava a prova, o soldado negro. Ah, que beleza! Na cidade, negro também mandava. Quando encontra o personagem chamado Soldado, me fugiu o nome, mas é um soldado que é negro. Se alguém lembrar o nome, por favor. Soldado Nestor. E ele decide que quer se tornar soldado também. E como eu citei anteriormente, para isso ele tem que aprender a ler. E ele faz esse trabalho de leitura, ele estuda junto com o soldado Nestor para se tornar autoridade, para poder mandar também. Né? Ele acha que tendo essa profissão, ele vai ter um determinado poder. E na cidade todos são iguais, porque ele conhece o soldado Nestor, e o soldado Nestor manda, desmanda, prende negro e branco. Então ele acha que ali todos são iguais. Num determinado ponto da obra, ele volta para a cidade para procurar a irmã e a mãe, que também já não estão mais lá, né? E ele encontra essa sábia, essa mulher que está ali na cidade, e ele vai conversar com ela. E o que ela vai dizer para ele é bem interessante. Eu vou ler para vocês aqui. Nego Cainda olhou os trajes de Luande e deu a rir, mas com os olhos. Ria dizendo que o moço estava num caminho que não era dele, que estava querendo ter voz de mando, mas de que valeria mandar tanto se sozinho? Se a voz de Luande não fosse o eco incompridado de outras vozes irmãs sofridas, a fala dele nem no deserto cairia. Poderia, sim, ter a areia nos olhos dele, chicote que levantaria contra os corpos dos seus. Então, essa questão do mando, desse desejo dele de ser soldado para ter poder, ela é bem interessante. Eu vou pedir para o professor já passar para o próximo slide, para a gente adiantar, para a gente poder continuar falando um pouco dessa questão, porque eu quero chegar numa questão mais atual, ligado com esse desejo do Luande. Aqui a gente tem um trechinho que eu também citei anteriormente, que é de um coronel falando com o Luande, que diz... e que Luande não levasse a mal o que ele ia dizer, mas quase todo negro era vagabundo, baderneiro, ladrão e com propensão ao crime. Poucos, muito poucos, eram como soldado Nestor e ele. Aí, já a questão que a Négua Calinda disse para ele, já começa a marcar, né? Que esse poder dele é um poder limitado e que é um poder que ele ia acabar usando contra os seus. E aí eu trouxe, na sequência, uma reflexão dele. Antes da cena da Negra caindo, ele está voltando para a cidade no trem, e acontece essa cena aqui. O trecho diz: por enquanto não era soldado ainda, estava apenas ensaiando. Ele está no trem usando a farda, mesmo não sendo soldado ainda. Mas o Nestor emprestou a ele, né, Ariel? O Nestor emprestou a ele, exato. Mas um dia chegaria que ele haveria de ser soldado verdadeiro, desses que prendem e batem, desses que vão à guerra. E ele pensa, podia tanto haver uma guerra,
Uma guerra de pretos contra brancos? Uma guerra de ricos contra os pobres? Ah, não. Essas guerras não. Ele queria bater, prender. Se tivesse uma guerra dessas, de que lado ficaria? Ah, só se fosse uma guerra dos bons contra os maus. Assim dava certo. Ele ficaria do lado dos bons, bateria nos maus, prenderia os perversos. De repente caiu em si, desapontado. Soldado de delegacia não luta em guerra. É só soldado de quartel. Luta ou não luta? Essa reflexão do Luande, esse desejo dele por se tornar soldado para mandar, e essa reflexão dele de em que lado ele ficaria no caso de uma guerra de pretos contra brancos, numa casa de guerra de ricos contra pobres. E ele fala dessa questão de soldado de quartel não lutar em guerra. E eu acho que esse aqui é um trecho que conversa muito com o momento atual que a gente está vivendo, quando a gente pensa na chamada guerra ao tráfico, né? Que está sendo travada nas favelas, principalmente no Rio de Janeiro. E essa questão do soldado de quartel não lutar em guerra. O que a gente está vivendo agora tá muito resumido nessa questão que o Luande traz, né? Há uma guerra de negros contra brancos? Não exatamente, mas a questão do racismo ela está tão presente que as principais vítimas dessa guerra que está sendo travada acabam sendo pessoas negras, né? E essa guerra de ricos contra pobres, será que a gente não vive um pouco disso no Brasil, né? Porque as pessoas que estão sendo atingidas por essa violência que a gente está vendo na TV tão frequentemente são justamente os mais pobres, as pessoas que são atingidas por balas perdidas, os jovens negros nas favelas são os mais atingidos por essa guerra que a gente está vivendo. Então, eu achei que esse trechinho ele era bem interessante. Ele é muito atual, né? Porque ainda hoje alguns jogadores estavam postando mensagens em relação àquele jovem negro que foi morto nos Estados Unidos pela polícia, né? E que criou uma... No slide tem uma imagem dele. Tem uma comoção internacional. E aqui no Rio de Janeiro teve aquele, acho que também, como botou aqui, né? Aquele rapaz que estava dentro de casa, um jovem de 14 anos, que foi morto pela polícia dentro de casa também, né? E aí são negros da periferia. E aí, no contraponto disso, a gente tem, dias depois, o caso da polícia conduzindo uma senhora com uma bandeira norte-americana no rosto, e uma bandeira do Brasil na cintura e um taco de beisebol, e ela é carinhosamente retirada da multidão, né? São dois casos diferentes. O negro, o policial bota o joelho no pescoço, né? E o branco, com uma arma branca, ele é calorosamente acolhido e retirado. Mas são duas imagens opostas, né? Que fecha muito com esse trecho que tu colocaste agora aqui. Exato. Os casos são, eu até marquei para a gente poder, o pessoal que não sabe ficar sabendo direitinho, do George Floyd nos Estados Unidos, né? Um policial branco ajoelhou no pescoço dele e sufocou ele até a morte. Aconteceu isso em Minneapolis, nos Estados Unidos. E é importante a gente destacar não só o caso, mas a reação a esse caso, né? Estão havendo uma série de protestos, né? O movimento Vidas Negras Importam tem crescido cada vez mais, inclusive aqui no Brasil, mas lá de uma forma muito gritante. E esses protestos estão sendo fortemente reprimidos pelo governo. O presidente Trump, ele disse que esses protestos eles devem ser reprimidos o máximo possível. E a atuação da polícia nesses protestos tem sido lamentável. Essa questão da guerra que o Luande traz, o soldado de delegacia não luta em guerra, quando a gente vê as imagens desses protestos, a gente fica pensando se de fato o soldado de delegacia não luta em guerra, né? E a gente vê de que lado será que esses soldados, que esses policiais ficam nessa guerra, seja de pretos contra brancos, de ricos contra pobres, né? Nessa questão do racismo. Ô, Ariel, só para situar, voltando um pouquinho na questão do Luande, quando ele foi para a cidade, o único lugar que ele encontrou, que ele teve abrigo, foi com esse soldado Nestor, né? Ele foi abrigado numa delegacia
E olha que ironia, né? Ele foi morar dentro de uma cela, né? Cedida pelo policial, esse Nestor. É muito forte isso, né? Muito forte mesmo. Ele ficou dentro de uma cela, vivendo dentro de uma cela. Pediu a roupa, a farda, na verdade, o fardamento emprestado, para mostrar, para ele voltar para a terra dele e mostrar como ele estava bem, né? Que ele agora era um soldado. Ele pede esse fardamento, mas no momento em que chega lá, ele tira as botas. Ele começa a tirar esse forte também esse momento, né? Esse trecho, quando ele vai tirando, né? A bota, vai apertando, que ele não está aguentando. A dor que ele está sentindo nos pés, porque era um número menor, né? Então, foi para mim, pelo menos como leitora, foi bem forte. Parecia eu estava visualizando ele tirando assim, né? Se despindo daquilo ali, caindo na realidade, na verdade, né? Que é uma forma de ele acordar, né? Para tudo aquilo ali. Essa volta dele para casa, ela é bem marcante e ela tem uma relação também com a história da Ponciá. A volta desses dois personagens, eles vão para a cidade com grandes esperanças, mas quando eles voltam é ali que eles se sentem em casa. O Luan, ele de fato volta, e quando ele volta, ele tira os pés das botas, ele volta a andar descalço, como ele sempre tivera acostumado, ele tira a roupa e se sente em casa. E a Ponciá, na desilusão dela, na loucura dela, o grande desejo, o grande anseio dela é voltar para casa, voltar no rio, tocar no barro. Então, essa questão da liberdade aí, ela é bem interessante, né? A gente vê que o livro ele se conclui com o reencontro dessa família Vicêncio, mas com esse desejo de voltar para o rio, de voltar para o barro, de buscar essa liberdade naquele espaço que no início era visto como um espaço de repressão, né? Isso é interessante. Não, gurias, só para lembrar vocês, a gente está com 1h20. Se vocês começar a fazer as questões finais, é interessante. Então, gente, eu acho que é isso que a gente falou, né? A gente passou pelas temáticas principais e eu acho que a principal lição que eu queria que os alunos que vão fazer o Enem pegassem aqui é a relação das temáticas trabalhadas nesse romance com a atualidade, com a realidade, com o momento presente, como essas relações são possíveis e como elas estão ali bem presentes. Eu acho que esse seria o ponto principal dessa discussão. Rosane? Sim, com certeza, é fazer esse cruzamento, né, Ariel? Trazer esse eixo de entendimento, porque no primeiro momento são leituras para quem não é assim um leitor bem, né, ferrenho, mas que acha meio complexo, mas não. Depois que a gente começa a ler, a gente não consegue mais parar, porque envolve demais, e você consegue realmente fazer as associações com a nossa realidade, né? Com certeza, se colocar no lugar do outro, né, também. Então, são leituras que já eram, né, para estar aí, para todos, né? Que, como Úrsula mesmo, né? Eu fico tão feliz que agora a Úrsula está tão... Maria Firmina está tão em alta, que é tão bom. E uma coisa que eu queria deixar aqui bem clara é a questão que a Conceição Evaristo ela traz, né? Que ela disse que ela sempre fala que para ela é um orgulho, claro que ela está muito orgulhosa com tudo que aconteceu com ela, com essa questão das obras dela que tomaram essa força, tudo. Mas ela sempre diz que tem que sempre olhar ela como uma exceção, né? Como ela é uma exceção, existe uma regra. Então a gente sempre tem que questionar isso, né? Por que as escritoras mulheres e negras, principalmente, são tão apagadas, né? Tão silenciadas, assim, né? Então, a gente tem que sempre deixar esse ponto, né? Principalmente para os alunos do ensino médio, né? Que agora vão prestar o Enem, né?
olhar, ver bem nas entrelinhas, né? O que essa obra quer nos dizer, o que essa escritora quer nos dizer, né? Com tudo isso, com todas essas temáticas, né? Então é isso. As possibilidades. Professor. Oi. Sim, Ariel, pode concluir. Não, eu só ia apontar, né, que as possibilidades, como são amplas as possibilidades de leitura dentro desse romance e as relações que a gente pode fazer, e essa questão das vozes de mulheres, as vozes de pessoas negras que ecoam ali dentro, e eu ia aproveitar para fechar com o poema da Conceição, Vozes Mulheres. Posso? Pode. Eu vou ler para vocês, então. Vozes Mulheres. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio. Ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recorre todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recorre em si a fala e o ato, o ontem, o hoje, o agora. Na voz de minha filha se fará ouvir a ressonância, o eco da vida e liberdade. Eu queria fechar, então, a minha fala com esse poema, porque ele se aproxima muito do que a gente vê no romance, muito do lema da Conceição, que é essa questão da escrevivência, da vivência coletiva, das múltiplas vozes que se reúnem na voz de um só. Como a Rosane disse, a Conceição ela é exceção, é a pessoa que ocupa esse espaço central, foi a escritora negra que recebeu mais atenção da universidade e de outros espaços de educação formal, e ela usa esse espaço que ela recebeu para dar voz às outras pessoas que não têm o mesmo espaço, os antepassados que foram escravizados, as pessoas que na atualidade continuam oprimidas, a outras escritoras negras e escritores negros, né, que trazem as suas vivências, né, através da arte. Então, eu acho que esse poema é uma ótima forma de fechar, ele resume tudo isso, né, as muitas vozes que ecoam através dessa escritora. Gurias, eu vou botar aqui algumas mensagens que a gente recebeu. Olha, Gabriela! Só dizer para vocês, eu disse que uma hora ia passar ligeira, vocês não acreditaram. Né? E quero deixar aqui o convite aberto, né, que futuramente a gente pode retornar com outros temas, né, com outras continuidades, que essa seja a primeira de muitas. Né, agradecer o nome da escola, né, pela oportunidade de estar recebendo duas mestrandas que se dedicam a obras importantes da literatura, que trazem temas tão relevantes e atuais, fazendo um link com a nossa escola, que ela já recebeu o projeto Meninas na Ciência, que também é um projeto que, além de apresentar as meninas para as áreas que teoricamente seriam de homens, também traz a discussão de gênero, né? E dizer ao pessoal que logo mais esse vídeo ele vai estar lá no YouTube, no meu canal, né? Vão lá, se inscrevam, né? Ali está pode me seguir também no Instagram, no Twitter, fica à vontade ali. As meninas, não sei se vão querer compartilhar seus endereços ali, mas fica a cargo das meninas. Né? E, por enquanto, nosso muito obrigado. Né? Uma boa noite a todos.